Para planear tornar uma casa inteligente é muito importante escolher bem o que comprar e o que pretendemos fazer para simplificar tarefas diárias. Neste episódio vou explicar esta ideia de casa inteligente, dar sugestões práticas de como e onde começar e também recorrer a ferramentas open source para esse efeito. E sejam bem-vindos ao podcast Linux Tech. Aqui falarei sobre open source, software livre e novas tecnologias de uma forma simples e descontraída. O meu nome é André Paula e obrigado por ouvires mais um programa que vai começar. Este programa tem o patrocínio da Arxi.pt, uma empresa jovem e inovadora focada na transformação digital em open source, representante e parceiro Gold do software Odoo. Certamente os ouvintes mais velhos se recordam de uma série familiar chamada The Smart House dos anos 90, em que um adolescente ele ganha uma casa completamente automatizada e o nome do computador que a controla é Pat, e ela rapidamente toma o controle nas decisões e depois acaba por ser uma série familiar, uma série de comédia. E esta ideia de casa inteligente mostra muito aquilo que vem sempre à nossa mente quando se pensa em casas inteligentes, o controlo das máquinas. E olhando para um futuro não muito longínquo, viver em casas inteligentes ou totalmente automatizadas está bem mais próximo de se tornar corriqueiro do que talvez nós imaginemos. Isto também por causa também da introdução do IoT, da Internet of Things, e que de alguma forma veio para ficar e interligar os equipamentos que temos em casa e tornar as coisas cada vez mais fáceis. Algumas das grandes dúvidas que ainda surgem são, por exemplo, o que é isto de casa inteligente, por onde começar e o que comprar. Mas o que é isto realmente de casa inteligente? Bem, se nós pensarmos bem na quantidade de vezes que ligamos o interruptor da luz em casa, a máquina do café, a televisão, o rádio, a tomada tripla, enfim, existem muitas coisas que nós fazemos diariamente na nossa casa de uma forma repetitiva. E se nós pensarmos nisso, nós vamos chegar à conclusão que automatizar alguma destas pequenas tarefas que são repetidas será o primeiro passo para tornar a nossa casa um pouco mais inteligente. E se pensarmos bem, a programação será feita individualmente, portanto, os meus hábitos são diferentes dos hábitos que cada um dos ouvintes tem em casa e, portanto, essa programação será feita individualmente, vamos adaptar às nossas rotinas e temos também menos ação em certas coisas que, de alguma forma, são repetidas. Então isto passa muito por programar aquilo que nós fazemos de uma forma repetida e utilizar automatismos que façam isso por nós, quer seja por meio de um assistente virtual, ativação por voz, também utilizando sensores de movimento, neste caso sensores IoT, ou dispositivos que consigam comunicar entre si e centralizar tudo isso num único local, de forma a que seja possível controlar aquilo que nós temos em casa, controlar as luzes, controlar a energia, controlar basicamente aquilo que hoje é possível fazer e comprar a nível de equipamentos para tornar a casa mais inteligente. É verdade que quando falamos nisso existem também as casas que hoje já estão totalmente automatizadas, já existem casas que são compradas e que já têm estes equipamentos de forma a que não seja necessário adquirir outros equipamentos para tornar as casas inteligentes. No entanto, são casas que têm um valor monetário muito elevado. Então, normalmente a maior parte das pessoas tem casas completamente normais, que não têm nada destes automatismos, e é possível fazer este tipo de automação e tornar a casa mais inteligente e que ela possa efetivamente fazer coisas que são repetitivas e que nós possamos também controlar muitas dessas coisas. Então, uma das formas que temos para controlar, uma das coisas que eu também vou sugerir neste episódio para podermos controlar ou centralizar todos esses dispositivos, que depois já vou falar um pouco mais à frente sobre eles, é utilizar o Home Assistant. Portanto, o Home Assistant acaba por ser uma ferramenta open source e que, de alguma forma, vai centralizar todos os dispositivos que vão ser comprados e que é possível comprar em várias lojas
para poder automatizar tarefas como as luzes, ver o consumo de energia, sensores de movimento, sensores de temperatura, enfim, todas essas coisas por meio e estar tudo centralizado num único sítio. Portanto, o primeiro passo aqui para criar uma casa inteligente ou tornar a casa inteligente é isto, é escolher uma plataforma para centralizar tudo. E essa escolha, como mencionei, é o Home Assistant. E porquê? Porque se nós formos comprar vários equipamentos, porque existem vários dispositivos que é possível comprar, luzes e por aí fora, e sensores, e que muitos deles já têm aplicações proprietárias e que aplicações para o telemóvel e aplicações para o computador e aplicações para tudo e um par de botas. E o que acontece é que se nós formos comprar vários dispositivos também de várias marcas, o que vai acontecer é que vamos ter uma porrada de aplicações instaladas e para controlar determinadas coisas temos de abrir a aplicação X, Y, Z e por aí fora. Então, eu há pouco tempo até vi um vídeo até do Nuno Agonia que ele fala na casa inteligente dele e ele a casa está espetacular, mas se vocês forem a ver a porrada de aplicações que ele tem no smartphone para controlar uma série de coisas é por demais, e portanto ter tantas aplicações para controlar os nossos dispositivos para mim não faz sentido e portanto a ideia aqui é ter um sítio centralizado em que seja possível fazer isso. O Home Assistant é espetacular nesse sentido. E que vantagens é que o Home Assistant pode trazer aqui? Para além daquilo que eu já mencionei de ser open source, tem uma comunidade gigante que contribui para o projeto, tem integração com várias marcas de luzes e sensores e a instalação pode ser feita também de formas muito diferentes e conforme a necessidade de cada um. Por exemplo, dá para instalar no Raspberry Pi, no NUC Intel, por meio de VMs, num servidor Linux e até é possível comprar o Home Assistant Blue, que nada mais é do que um all-in-one que já tem tudo pronto para começar então a utilizar. Quem não quiser e também ao mesmo tempo acaba por contribuir para este projeto, compra este dispositivo e já vem com tudo incluído, é só ligar e começar a colocar os dispositivos e integrá-los no Home Assistant. Existem muitas formas de integração. O Home Assistant é muito provavelmente a plataforma open source com uma maior integração com vários dispositivos. Mas, antes de mencionar alguns deles e a sugestão, portanto, a primeira coisa, como mencionei nesta parte, é o Home Assistant. E que versões é que o Home Assistant tem para serem instaladas e aquela que eu vou recomendar? Então, existe uma versão que é o Home Assistant OS, que já vem com o Supervisor para fazerem a gestão do Home Assistant Core mais os add-ons. Portanto, existe aqui esta versão completa, o Home Assistant OS, que podem instalar, por exemplo, numa pen e fazer a instalação mesmo até no vosso computador. Portanto, quem quiser pode instalar diretamente na máquina e sem nenhum problema abre o Web UI, a interface web em localhost, portanto abrem normalmente. Mas também pode utilizar e instalar, como eu disse, num NUC, numa VM e por aí fora. Mas esta é uma das versões que é possível instalar. Depois existe uma outra versão, que é a versão Home Assistant Container, que é apenas por meio de Docker, de um container Docker, e é apenas a versão Core. Portanto, esta não tem a versão Supervisor. Depois, existem duas alternativas, que é o Home Assistant Supervised, que é uma versão Core mais Supervisor, mas feita de forma manual. Portanto, é a versão, muito provavelmente, a mais completa, assim como o Home Assistant OS, mas feita a instalação de uma forma manual e não tão simples como o Home Assistant OS. E depois tem a versão Home Assistant Core, que é a versão manual, que usam também Python Virtual Environment. Portanto, é uma versão diferente e que é específica também para instalação via Python. Mas isso tem esta opção, não é aquela que eu de alguma forma sugiro. Então, dentro destas versões, a versão que eu instalei, que eu sugiro instalar, é a versão Home Assistant Supervised. Esta versão Home Assistant Supervised é feita de uma forma manual. É verdade que tem de instalar primeiro a base, ou seja, esta versão eu tive de instalar, aliás, já vou falar um pouco mais à frente sobre, aliás, posso falar aqui, já tinha aqui no script
no guião falar um pouco mais à frente, mas faz sentido falar aqui. Portanto, a nível de versão da instalação que foi feita, eu fiz a instalação pelo Proxmox, portanto numa VM com 2 cores e 3 GB de RAM, com 32 também GB de armazenamento. Então a instalação foi feita via Debian, portanto instalei primeiro a base Debian, a versão minimal, e depois instalei também o Home Assistant Supervised, segundo segui, lá está o que está no GitHub. Eu vou deixar também os links na descrição sobre como é que podem fazer também depois a instalação. É verdade que se forem ao site do Home Assistant tem também lá uma versão, aliás, existe uma versão para instalarem no Proxmox através de um script que ele faz isso tudo por vocês, ou seja, ele instala a máquina, cria a máquina virtual no Proxmox. Vocês só têm de colocar algumas opções específicas da máquina virtual que querem criar e depois tudo o resto é feito automaticamente, por assim dizer. Portanto, é uma versão que também podem utilizar no Proxmox. Eu fiz a versão mais... talvez mais, não é mais difícil, mas aquela que demora um pouco mais tempo, mais manual, mas ao mesmo tempo eu gosto de fazer esse tipo de instalação porque aprende-se sempre qualquer coisa. Portanto, vantagens do Home Assistant Supervised em relação ao Home Assistant Core. Portanto, o Home Assistant Supervised permite-vos instalar add-ons que vão facilitar e muito a integração com vários dispositivos e ao mesmo tempo também facilitar algum tipo de automação, algum tipo de integração, é muito bom. Portanto, a versão Supervised é sempre a mais aconselhável. Para além disso, tem mais opções de configuração no Home Assistant, no contexto geral. Tem também mais controle sobre ele, mas o handicap, ou de alguma forma aquilo que pode ser negativo, é que todas as configurações são feitas por vocês. O que é que isto significa? Que a versão Supervised tem mais opções, mas têm de ter mais cuidado e têm de manter essa versão de forma a que não aconteça nada de mal. Ou seja, têm de ter em atenção a versão do Debian, têm de ir atualizando as coisas, têm de fazer algum tipo de hardening para que exista alguma segurança também no vosso sistema. Enfim, existe aqui um pouco mais de dedicação e de alguma forma mais trabalho. No entanto, é a versão que eu aconselho também a instalarem porque depois a nível de integração é muito mais fácil, Portanto, tendo a base Home Assistant e sabendo aqui as versões, o segundo ponto que acho que é importante perceber é que dispositivos é que vão comprar. Isso foi uma das coisas que eu até pensei ao início, o que é que eu vou comprar? Porque existe tanta coisa para comprar, o que é que eu vou fazer para começar a integrar aqui no Home Assistant? Então, existe aqui pelo menos 2 pontos que têm de ter em mente, que é dispositivos Wi-Fi e dispositivos Zigbee. O que é que isto significa? Isto significa que existem 2 formas, ou 2 dispositivos que podem comprar que vão se ligar de formas diferentes, via Wi-Fi ou via protocolo Zigbee. Então, existem várias marcas, como por exemplo a Xiaomi, que já vende Start Home Kits com hubs já integrados e que centralizam todos esses equipamentos e depois basta ligar o hub ao router de casa e fica a funcionar. Apesar desta ser a maneira mais fácil a médio e longo prazo, à medida que vamos comprando mais dispositivos, o que vai acontecer é que todos eles vão estar a consumir a largura de banda, bem como se eventualmente ficarmos sem Wi-Fi em casa, por várias razões, vamos perder o acesso aos dispositivos ou depois quando eles se ligarem, dependendo também da quantidade de equipamentos, pode existir algum conflito de IPs também nessa altura. Portanto, a versão via Wi-Fi é as versões que vocês podem comprar como forma mais prática e simples de perceber um pouco mais sobre o que é isto de casas inteligentes ou de dispositivos que conseguem automatizar. No entanto, se quiserem criar uma casa, a vossa casa inteligente com equipamentos, com este tipo de dispositivos, a médio e longo prazo, como mencionei, pode não ser a melhor opção, mesmo porque estão a utilizar o vosso Wi-Fi de casa. Então, a outra sugestão será equipamentos Zigbee. E o que é isto? É um protocolo e tem várias vantagens. É independente do Wi-Fi, portanto, mesmo que haja algum problema com a vossa rede Wi-Fi,
os vossos equipamentos vão continuar a estar ligados. Depois, também funciona com as frequências 2.4 GHz, a mesma frequência que vai também funcionar com o Wi-Fi. No entanto, aqui vai funcionar como é um protocolo independente, é como se vocês tivessem aqui dois protocolos a funcionar em casa. Vocês têm o Wi-Fi perfeitamente normal e depois têm a parte do Zigbee, que apenas contém os vossos equipamentos inteligentes. E também, para além de funcionar nesta frequência 2.4, também funciona na frequência 915 MHz. Tem compatibilidade também com uma ampla gama de dispositivos de baixa potência, o que significa que as baterias podem durar anos. Funciona também como uma rede mesh, ou seja, imaginem que vocês não conseguem fazer a ligação, por exemplo, numa das pontas de casa não consegue chegar o sinal lá. Então o que acontece é que se puserem uma lâmpada ou uma tomada ou um outro dispositivo Zigbee a meio da casa, ele funciona como uma rede mesh e conseguem comunicar entre eles. Portanto, é bom nesse sentido. Para além disso, também a nível de enviar e receber dados entre os dispositivos é feito de forma encriptada, tornando assim também a rede mais segura. Portanto, a nível de protocolo, este é o segundo ponto, é que dispositivos é que vão escolher para integrar no vosso Home Assistant. E a minha sugestão aqui é Zigbee. É verdade que vocês podem integrar com dispositivos também Wi-Fi. No entanto, para que exista aqui um padrão, a minha sugestão, e aquilo que eu também estou a fazer, é utilizar apenas equipamentos Zigbee. Agora, talvez possam estar a questionar. Ok, tenho o Home Assistant, já sei que equipamentos é que vou comprar, quais são eles, são equipamentos Zigbee, mas como é que eu vou fazer a integração com o Home Assistant? Ok, então neste aspecto é importante comprar um outro dispositivo que é de alguma forma um gateway que vai juntar ou vai ligar-se aos dispositivos, porque ao instalar o Home Assistant, se for via Wi-Fi, o Wi-Fi você já tem em casa, é fácil, portanto existe normalmente os chamados hubs que já vêm nos kits e que integram com o vosso router e está feito. Neste caso, como é Zigbee, é preciso comprar também um gateway Zigbee. A minha sugestão é um gateway chamado ConBee, é a versão ConBee 2. Eu vou deixar todos os links na descrição. E o ConBee 2, ele permite centralizar vários dispositivos Zigbee de vários vendedores, por exemplo, as luzes Philips, também IKEA, Xiaomi, Aqara, Pullman, OSRAM e por aí fora. Existem várias marcas que dá para integrar com o ConBee. Então, este é um outro aspecto que têm de comprar, que é um gateway. Um gateway e depois ligar ao hardware onde tem o Home Assistant. Podem ligá-lo à mesma, por exemplo, no vosso computador e ter o servidor, por exemplo, do Home Assistant no outro lado, porque ele depois reconhece, ele vai à procura desse dispositivo e se a vossa rede, normalmente em qualquer equipamento de rede, ele identifica, ele encontra o ConBee. Mas, obviamente, que o melhor é terem ligado no servidor ou no sítio onde tem a instalação feita. Aqui só para recapitular. Primeiro ponto, Home Assistant. Segundo ponto, escolher que equipamentos comprar. Neste caso, Zigbee. Depois, gateway a comprar, ConBee 2. Essa é a minha sugestão. E depois, a forma também de instalar vai depender daquilo que vocês podem ou querem fazer. Podem colocar no Raspberry Pi, podem colocar num NUC, podem colocar mesmo no vosso computador. E depois, as vantagens é que podem também integrar com assistentes virtuais. Aliás, o Home Assistant é compatível com as várias assistentes virtuais que existem, portanto, Alexas, Siris e por aí fora. Aliás, minto. O Home Assistant ele é compatível com a Alexa e com a Google. Não tenho a certeza com a Siri. Eu tenho ideia, por acaso não tenho aqui no guião, mas tenho até a ideia que com a Siri é. De qualquer das formas, é compatível com estas duas a 100%. Agora, também é compatível com o Mycroft, que é a assistente virtual open source, que é essa que eu ando de olho a ver
como é que eu poderei depois mais para a frente integrar com o Home Assistant. Mas para já, tendo estas bases, vocês já podem começar a pensar em comprar, neste caso, equipamentos ou tornar a casa um pouco mais inteligente com dispositivos inteligentes se seguirem estas sugestões. Mais uma vez, esta é a minha sugestão depois de estar a falar com algumas pessoas também dentro da comunidade Linux Tech, terem-me dado algumas sugestões também. Esta foi a minha escolha. Também não vos falei aqui num aspecto que também acho que é importante falar. Outros dispositivos que também é interessante colocarem para controle de energia, ou seja, para monitorizar a vossa energia de casa, que é o Shelly. Também vou deixar os links na descrição do Shelly. Isso é uma das coisas que eu estou a pensar em comprar já para o próximo mês. Shelly EM. Para depois conseguir, através do Home Assistant, com a instalação do Grafana e do Influx como database, conseguir depois fazer aqui, ter métricas e de alguma forma ver gráficos bonitinhos com as energias, com a energia que estou a gastar. Portanto, existe uma série de coisas que é possível fazer com o Home Assistant e tornar a casa tornar a casa inteligente, porque as nossas casas, a maior parte das casas, não é. Portanto, espero que este episódio tenha ajudado de alguma forma a ter um caminho, ou pelo menos a ficarem com uma ideia do que é possível fazer, que caminho é que podem traçar e sempre recorrendo a ferramentas open source, obviamente dentro do possível, e conseguirem centralizar todos os dispositivos, ou pelo menos a maioria deles, num único local, porque estar a utilizar várias aplicações para vários dispositivos é uma dor de cabeça. E portanto, acho que disse tudo aquilo que eu queria mencionar em relação a... aliás, lembrei-me agora de uma coisa. Portanto, vai sair uma série de artigos relacionados também com o Home Assistant na PC Guia, portanto, já no próximo mês vai sair esta primeira introdução, portanto, é uma introdução também mais simples, para já, assim como este episódio, e depois nos seguintes, vai ser feito também a instalação do Debian, a instalação também do Home Assistant, a integração, várias automações que eu para já fiz, que pretendo depois também fazer, e outras coisas que vou escrevendo. Para além disso, também uma outra coisa que queria mencionar é que finalmente é possível comprarem stickers e outras coisas, e t-shirts e o que vocês quiserem, merchandising, com o logo do Linux Tech e também das imagens que a Joana Afonso e também do Bruno Gama, que o Bruno Gama fez inicialmente algumas imagens para o projeto, para o podcast, e portanto podem comprar, se quiserem, esses stickers ou o que vocês quiserem, estampagens, com essas imagens de uma forma muito simples. Portanto, eu vou deixar também os links na descrição. De alguma forma foi a forma mais simples que tive para começar efetivamente a conseguir distribuir este tipo de coisas, porque já passaram vários anos e ainda não tinha conseguido. Aliás, para conseguir tinha de investir algum dinheiro, neste caso num local, para fazer a impressão de tudo, tinha de ter as coisas em casa, tinha depois cada pedido que me fosse feito, tinha de fazer o envio, assim não preciso de fazer nada. Ou seja, esta plataforma que é o Redbubble permite colocar lá as imagens e eles fazem o resto tudo por nós. A única desvantagem, mas não vejo aqui grande problema nesse sentido, é que as vendas que são feitas, ou a compra que é feita por cada compra, tem uma percentagem, como é padrão, uma percentagem padrão para mim, que é de 20%. Essas margens é possível mudar, mas eu não quero mudar essas margens. Portanto, esse é o padrão que eles têm e, portanto, é o padrão que eu tenho. Os valores que lá estão são o padrão com a margem de 20%, portanto, vale o que vale. Quem quiser comprar pode o fazer. Eu por acaso já mandei vir os meus stickers mesmo para colocar aqui no portátil do trabalho e pronto, e basicamente ficam também com essa sugestão, se quiserem, obviamente. Portanto, têm essa possibilidade. Todas as imagens que a Joana vá colocando e vai-me fazendo durante todos os episódios ou as imagens que forem oportunas, mas em princípio praticamente todas são, vou colocá-las sempre lá. Esta imagem também deste episódio também vou colocar lá no Redbubble. Portanto, mais uma vez, espero que tenham gostado deste episódio. Acho que não me esqueci de nada e, portanto, como digo sempre, fiquem bem
e até à próxima. E o episódio de hoje chega ao fim, mas não te esqueças de subscrevê-lo no teu podcatcher preferido, bem como seguir todas as novidades nas várias redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, e se quiseres ter voz ativa na comunidade